Então, queria iniciar dizendo o seguinte, a gente tem no Brasil hoje maioria de mulheres, né? São 51% de mulheres, 49% de homens. Mas quando a gente entra no mundo do trabalho, esse mundo, na força de trabalho, esse número já começa a se inverter. Então, no mundo do trabalho, a gente tem a maioria masculina, 56% e 44% de mulheres. Mas ainda tem um balanço, né? Tem um certo balanço aí quando a gente olha essa força de trabalho total, dados aí do IBGE de 2022. E aqui a gente já começa com uma primeira estratificação, né, de onde estão, né, as mulheres, né, por setor da nossa economia. E a gente já consegue perceber que nos setores de serviços ali, comércio e serviços, é onde a gente tem um balanceamento, mas a gente ainda tem setores muito masculinos, como construção civil, com 90% de participação dos homens, a mineração, 86%, a agropecuária, com 83%, e onde as mulheres têm uma maior participação nessa estratificação do IBGE é na administração pública, com 60%. Então, a primeira reflexão que eu quero deixar aqui para todos nós nessa noite é que a mulher pode estar em qualquer lugar que ela esteja, né? E até mesmo algumas mulheres decidem não estar na força de trabalho, né? Então, algumas mulheres optam por estar em casa, né, com suas famílias, e tem muito trabalho aí também, né? Não tem menos trabalho para essas opções. Mas quando as mulheres se abrem para o mercado de trabalho, em todos esses setores a gente tem uma presença feminina, maior ou menor, né? Então as mulheres podem estar e podem trabalhar onde elas desejarem, né? A mulher está cada vez mais ganhando espaço, né, nesse mundo do trabalho. Uma outra pesquisa, né, quando a gente fala de mulheres no mercado de trabalho, a gente pensa muito na educação, onde as mulheres têm uma maior participação. E aqui a gente traz duas pesquisas interessantes, uma no lado direito, vocês estão vendo, uma pesquisa que mostra os alunos de graduação no nosso país, né, no Brasil, por curso, por área, né, por área de ensino, e também os docentes, os professores, e aí um recorte da pós-graduação, uma pesquisa da diversidade na ciência brasileira. E aí a gente percebe realmente esse dado, né, que os homens têm uma dominância maior nas engenharias e nos cursos de ciências, tecnologia, matemática, que é o que a gente conhece por essa sigla de STEM, que o mercado usa, né, Science, Technology, Engineering e Mathematics. E a gente começa a ver uma maior participação das mulheres lá embaixo, olha, no setor, nas áreas, né, do conhecimento de saúde, bem-estar, ciências sociais, jornalismo, informação, direito, administração, negócios, né? E se a gente vê na docência, né, os professores da pós-graduação, esses dados se conversam, né? Então a gente vê de novo uma dominância feminina nas áreas de saúde e de educação, e uma dominância masculina nas áreas de engenharia e áreas mais ligadas às ciências, né? Então esse é um dado também interessante. E agora, vindo para o mercado de trabalho, a gente encontrou uma pesquisa da McKinsey muito interessante, mostrando aqui, a gente vai iniciar pelo mercado dos Estados Unidos, e depois a gente mostra uma pesquisa do LinkedIn no Brasil, com dados do nosso mercado aqui no Brasil, mas olha só que interessante, a gente tem lá em cima a linha da paridade, né, dos 50% nesse gráfico. E o que a gente vê é que na entrada do mercado de trabalho, as mulheres já representam 48%, né, no mercado americano, e teve um crescimento em relação a 2017, né, de 17 para 22. Então, quando a mulher entra no mercado de trabalho, tem basicamente condições aí iguais, quase 50-50 em relação aos homens. Mas quando ela vai subindo, né, na escada corporativa, aí a gente já está olhando aqui o mundo das empresas, a gente vai percebendo uma redução da participação das mulheres. Então, no nível gerencial, 48% já cai para 40%. Se a gente olha o nível de diretoria ou gerência sênior, cai para 36%, vice-presidente 32%, e aí a gente chega no C-level com 26%.
Então, aqui a gente tem as barreiras, né, que nós vamos explorar muito na conversa com as nossas convidadas. Que barreiras são essas, né? O que vocês enfrentaram, né, Lurdinha, Cíntia e Adriana, o que vocês enxergam no mercado e que fazem com que essa realidade seja ainda a nossa realidade hoje? E o dado do Brasil, ele é ainda mais impressionante, né? Então, aqui é uma pesquisa do LinkedIn com a BEM, que é uma empresa também de consultoria, e me chamou muita atenção essa boca de jacaré, né? Esse gráfico mostra aí uma boca de jacaré que, de novo, reflete lá o mercado americano. Então, em alunos universitários, a gente tem basicamente um equilíbrio, 57% de mulheres, 43% de homens, até as mulheres em maioria. Quando entram no mercado de trabalho, população ocupada com nível superior, a mulher também aí está em maioria, 60-40. Mas olha o que acontece quando a gente começa a avaliar os cargos gerenciais e de liderança, né? Aí o percentual da mulher cai ali para 16% e CEOs, apenas 3% das mulheres alcançam essa posição. E é uma fonte muito consistente, porque nós estamos falando do LinkedIn, né, onde o mundo corporativo está aí em peso. E mulheres presidentes de conselho chama até atenção esse percentual de 5%. Depois nós vamos falar um pouquinho das oportunidades no mundo da governança. E buscamos também uma outra fonte de pesquisa para validar ainda mais esse dado, BR Rating, e eles confirmaram, então, 3,5% de CEOs mulheres, 16% em posições de diretoria e 19% em posições de gerência. É uma outra fonte de pesquisa que traz mais ou menos a mesma realidade, né? Precisamos mudar isso, né? E vamos falar muito sobre isso aqui na nossa conversa com as executivas, como que a gente já está fazendo e o que elas estão fazendo para mudar essa realidade, né? A gente tem que manter essa paridade da entrada do mercado, né, ao longo da carreira, e porque não deixar isso se perder da forma como hoje ainda se perde. E aqui eu trago uma oportunidade, né, interessante quando a gente fala de governança, e a gente compara aqui a presença de mulheres nas estruturas de conselho, né, das empresas. E o Brasil está numa posição de 39ª posição num estudo global, onde você tem países que estão nas primeiras posições com 30% a 40% de participação de mulheres nos conselhos. Então, olha quanta oportunidade a gente tem de trazer diversidade para os conselhos das nossas grandes empresas no Brasil. Então, é uma grande oportunidade até para as executivas trilharem um novo caminho de carreira como conselheiras, né? Então, é uma oportunidade para quem está nos ouvindo, né, e pensa em trilhar esse caminho, né? Quando a gente olha os países mais maduros, existe aí um bom caminho para as mulheres percorrerem, né? As mulheres executivas do Brasil. E para finalizar, um dado que sempre me instiga quando eu leio, né, os artigos, as notícias e as atualizações das pesquisas sobre remuneração. E a gente está trazendo aqui a última pesquisa do IBGE, que mostra essa remuneração abaixo das mulheres em relação aos homens, né? 77% em geral, e quando a gente pega o corte de gerência e diretoria, essa diferença se acentua para as mulheres receberem 61% do que os homens recebem. O 100% é o salário dos homens, né? Nas mesmas posições. E o que a gente analisa aqui um pouquinho, né, trazendo luz para alguns pontos que podem ser discutidos com Lurdinha, com Cíntia e com a Adriana, na mediação aí com o Wilson, são as opções, né? Que opções são essas ou que restrições são essas que acabam fazendo com que haja essa diferença de remuneração. Alguns pontos que a gente trouxe aqui para discussão. Por exemplo, muitas mulheres buscam carreiras mais técnicas e não gerenciais. E muitas vezes, nem sempre a empresa tem aquela estrutura de carreira em Y, onde a carreira técnica é tão valorizada como a carreira gerencial. Então, muitas vezes, quando as mulheres buscam carreiras técnicas, elas têm remunerações mais baixas do que nas posições gerenciais. Ou buscam mais flexibilidade, trabalhando muitas vezes, às vezes menos horas para conciliar, né, com a vida pessoal, ou até mesmo a própria
boca de jacaré que a gente mostrou no gráfico, né, do LinkedIn, as mulheres que não avançam nas posições de liderança também contribuem para essa diferença salarial. E o outro ponto que eu vou deixar para a Cíntia e Lurdinha, como diretoras da área de RH, explorarem, são as diferenças que existem entre remunerações em posições diferentes da estrutura também. E aí a gente pode explorar um pouco isso na nossa conversa. Então, gente, eu quis fazer essa abertura mais para trazer alguns dados, né, de referência que a gente possa buscar, né, na nossa discussão, mas o importante aqui é a gente ouvir as histórias, né, Wilson, dessas executivas que estão aqui conosco, que tem muito para nos ensinar. Então, passo aí a palavra para o Wilson, já agradeço, Wilson, né, a sua presença e a sua mediação. Vamos lá. Obrigado, Paula. Obrigado. Começar lembrando que hoje é dia 9 de março. O Dia das Mulheres foi ontem, dia 8. Será? Não, hoje, dia 9 de março, também é Dia das Mulheres. Amanhã também será. Depois amanhã a gente vai continuar tentando, né, reequilibrar esse jogo, trazer mais mulheres para essas posições de comando. E eu queria começar aqui de cara pedindo a bênção aqui da minha avó, Dona Catarina dos Santos, essa mulher, que por causa dela que eu estou aqui hoje, né? Ela, no ano de 1939, meu pai tinha 3 anos, a irmã dele, minha madrinha, tinha 2, e ela ficou sozinha no sertão de Mato Grosso, sozinha. Aí ela teve que fazer de tudo para sobreviver. Foi para o Pantanal, foi para o dedo de cobra no Pantanal, vendia banana, comprava, vendia salgado na rua, e graças a isso eu estou aqui com alguma autoridade para falar por causa dela. E eu queria deixar aqui de cara a minha admiração por vocês que estão aqui hoje, Paula, Lourdinha, Cíntia, a Adriana, que eu já conheço há algumas décadas, né, Adriana? E eu queria começar aqui fazendo uma rodada. A gente conversou antes com vocês, então a gente descobriu algumas histórias interessantes. Então vamos começar pela Cíntia. Cíntia, eu queria que você contasse para a gente como é que você começou, como é que você entrou no mundo do trabalho e teve um momento muito marcante para você, que foi que você entrou através do seu pai, você me contou isso, né? E que foi exatamente aquele momento que você entrou, foi quase um rito de transição de vida, né? Rito de passagem. Então, por favor, Cíntia, boa noite e conta para a gente aqui como é que foi isso. Conto tudo, Wilson. Obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês, poder contar um pouco dessa minha trajetória. Então, como eu comentei, Wilson, teve um gatilho para eu começar a trabalhar. Eu sou de uma família de 4 filhos, sou a segunda. Meus pais têm um comércio em São Paulo, que existe até hoje. E eu me lembro bem que quando eu fiz 11 anos e fiquei menstruada, minha mãe me chamou para contar o que significava aquilo, o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo, e toda delicada foi me explicando o que aquilo significava. Assim que ela terminou a conversa, meu pai veio e falou, bom, então, se você já está menstruada, já aconteceu tudo isso, isso é um sinal de que você está pronta para trabalhar. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Com 11 anos de manhã eu ia para a escola, a gente almoçava, depois do almoço minha mãe levava a gente para o trabalho, e ela também trabalhava conosco, né? Então, essa mistura de trabalho e família fez com que também o trabalho fosse um lugar muito sagrado para mim e ocupasse um espaço grande de importância na minha vida. Eu fiquei trabalhando com meu pai por 10 anos, dos 11 aos 21, eu fiz magistério, fiz psicologia, estou dentro daquela estatística lá das escolhas dos setores mais femininos, né? Então, fui para esse lado do bem-estar. E na faculdade de psicologia foi que eu entendi que a parte que eu mais gostava era da psicologia aplicada nas organizações. E comecei um estágio no Grupo Marriott, em São Paulo, no Renaissance Hotel. De lá, eu fui para o Banco Votorantim, do Banco Votorantim, aí que eu me mudei para Belo Horizonte, vim para um desafio no grupo Hermes Pardini, do Hermes Pardini para a Unimed BH, vi que tem algumas pessoas aqui que trabalharam comigo nessas empresas, e depois fui para a Unidas e hoje estou na Localiza, que é fruto dessa fusão de Unidas e Localiza, sempre na área de recursos humanos. Então, eu estou hoje com 46 anos, então tenho 25 anos de recursos humanos, e essa foi a minha trajetória, super realizada e contente com as escolhas que eu fiz até aqui.
Ok. Lourdinha, eu queria falar com você agora. Você tem uma história muito interessante que é mais ou menos a dança das cadeiras, né? Você tem aqui uma história de 20 e tantos anos numa mesma empresa e você contou uma história sobre essas cadeiras, sobre os rituais de poder e como é que você conseguiu, assim, trazer para a empresa esse empoderamento feminino, essa característica feminina que você hoje, que a gente percebe muito claramente na Telemon. Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Assim, é um prazer. Assim que a Paula fez o convite, eu aceitei assim prontamente, porque é uma história que eu gosto de contar, né? Então, assim, eu sou mineira, como a Cíntia, sou de uma cidade do interior, chego a BH por volta de 15 anos de idade. Como a Cíntia colocou, eu também faço parte das estatísticas, né? Então, eu me formei primeiro no magistério, depois fui fazer psicologia. Formei muito cedo, né? Então, com 16 para 17 anos, eu já estava me formando e iniciava ali, porque no interior a gente consegue ingressar mais rápido, né? E eu começo a trabalhar com 17 anos de idade como professora e depois eu migro no ano seguinte para o mundo corporativo. Eu casei muito cedo, fui mãe muito cedo, me separei muito cedo. Então, assim, tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Então, assim, com um pouco mais de 20 anos, eu já tinha sido casada, já era mãe, já estava separada. Então, e naquele momento, eu tenho o desafio. Eu olhava para minha filha e falava, agora somos nós. E eu tinha o desafio ali de acelerar uma carreira, porque eu tinha que prover, né? Eu era a provedora da casa. Então, eu fui trabalhando em organizações, muito na construção civil, e fui me distanciando completamente da psicologia. E em torno de 30 anos, eu já era gerente de empresa, mas atuando na área de administração. O tempo passou e eu chego aqui na Telemon, uma empresa também na área de engenharia. A Telemon, se as pessoas que conhecem a empresa, é uma empresa mineira com 48 anos, estruturalmente masculina. Então, a Telemon, nós prestamos serviço, a atividade da Telemon é mão de obra intensiva na área de telecom e energia. Então, quando eu chego na empresa, eu já chego assumindo uma posição de gerente, mas para trabalhar na área de gestão. E isso me realizava muito, né? Eu gostava muito, porque eu era uma gerente, mulher, numa empresa muito masculina, mas muito perto da estratégia. Então, eu participava dos fóruns, eu estava sempre ali em torno das discussões. Até que 7 anos depois, a empresa, né, já estava ali com em torno de 5.000 colaboradores, quando eu entrei tinha 2.000, e eles entenderam que deveria ter uma área de RH dentro da organização. E eles, assim, simplesmente me convidaram, me chamaram e me conduziram a esse cargo, dizendo assim, a gente está sabendo que você é psicóloga, que você já trabalha aqui, conhece a atividade da empresa, então a gente quer estruturar uma área de RH e queria te convidar para essa posição. Esse dia, eu fui embora, acho que foi o dia mais triste da minha vida, nos meus últimos tempos. Eu fui embora completamente chateada, decepcionada, porque eu estava perto da estratégia e eu ia começar numa área onde era um DP. Então, a Telemon era um DP, e eu vi ali pouca relevância, né, para os meus objetivos, para aquilo que eu estava fazendo. Mas eu fui embora triste, no outro dia eu volto, me reconectando com os meus propósitos. Eu sempre, a minha trajetória praticamente ela foi toda construída em oportunidade. Eu estava ali, vi um desafio
fiquei instigada e sempre disposta, né? Então, o desafio era a minha grande alavanca. E aí eu trabalho na Telemon por 2 anos, começo do zero, e em 2 anos o trabalho começa a ficar tão consistente que eles falam o seguinte: agora a gente está entendendo que a gente precisa de ter um diretor e não mais um gerente. E eu, na mesma hora, assim, aquilo me trouxe alegria, né? Porque eu estava conseguindo crescer dentro do propósito de construir uma área de RH, e imediatamente eu entendi que eu era a candidata natural a essa vaga. Mas eles foram para o mercado, buscaram uma contratação de um profissional mais experiente. Hoje, de vez em quando, eu discuto isso com o presidente e ele fala, foi um caminho necessário porque a gente não te entendia pronta, porque você estava com pouco tempo na área de recursos humanos e a organização ainda não te recebia. E quando não te percebi, quando ele fala da organização, são dos meus pares. Então, eles vão para o mercado, buscam contratar um profissional, contratam um homem para assumir, que não era psicólogo, para poder assumir a diretoria de RH. Isso me trouxe, de novo, assim, uma grande reflexão, e é um momento que eu falo assim, eu preciso entender o recado da organização. Eu acho que não é aqui que eu vou escrever a minha trajetória, que eu vou construir a minha carreira. E esse é o momento que eu penso muito em sair da empresa. Mas, imediatamente, eu me coloco, eu faço uma reflexão e eu me coloco naquele momento numa condição de aprendizagem. Eu falo, se ainda não sou eu, deixa eu aprender com quem está chegando. O certo é que, um pouco menos de 2 anos, eu fui convidada a assumir a diretoria da Telemon. E é esse ponto da história que eu quero contar, que eu acho que é o desafio de ser uma mulher dentro de uma estrutura tão masculina. Então, eu que já estava a essa altura com 10 anos de empresa, com conhecimento das pessoas, com muito conhecimento do negócio, então, eu acho que isso sempre foi um diferencial competitivo para mim. Eu durmo gerente e acordo diretora. Naturalmente, não tinha ali nenhum plano, né? Porque a área de RH era ainda uma área muito nova e esse trabalho era um trabalho que ainda tinha que se construir. Então, eu saio do 6º andar, vou para o 7º andar e, assim, me sentindo assim, completamente um bicho estranho. Apesar de eu ter o patrocínio da presidência, do presidente, eu me sentia completamente um bicho estranho. E o ponto, para mim, é a primeira reunião de diretoria que a gente vai fazer. Quando acontece a primeira, nós fazemos mensalmente uma reunião de análise de resultado, e é uma sala grande, com muitas cadeiras, e é uma sala que as pessoas sentam de forma voluntária. Mas, e aí eu falo, o que é a cultura, né? Porque ali não existiam lugares marcados, né? Cada um sentava onde quisesse. Mas, quando eu chego nessa sala, eu sou a última a sentar, porque eu percebo que cada um já tem o seu lugar marcado. E o presidente ficava do lado com todos os diretores corporativos. Eu queria ir para lá, mas eu não tinha mais esse espaço. Então, eu sento na cadeira que sobrou. Passado 13 anos que eu estou junto a esse time, naquele momento, eu me sentia, apesar de ser um par deles, eu me sentia abaixo deles, eu não me sentia no mesmo nível. E, passado aí 13 anos, eu digo que eu estou
eu continuo sentando na mesma cadeira, no mesmo lugar, porque a gente constrói isso quase que como um hábito, mas eu estou ao lado do presidente, eu tenho pares, eu sou completamente respeitada dentro da organização. Eu participo de todas as estratégias, todas as pautas são discutidas. A área de gente hoje é uma área completamente relevante dentro da organização. E aí a gente pergunta como que a gente consegue tudo isso. Então, tendo essa atitude, assumindo protagonismo, entendendo qual é o papel, não se desconectando do propósito. Então, aí tendo uma boa equipe, se cercando de boas pessoas, e com o tempo, o que eu descobri? Que eu sou igual a eles, eu estou completamente inserida, mas é um trabalho que eu posso dizer que não teve um dia igual ao outro. O tempo todo eu instiguei, fui provocativa, busquei aprender, busquei trocar, busquei contribuir. Então, eu acho que é isso que me torna hoje possível ter um espaço importante dentro da Telemon. O que eu percebo é o seguinte, né? Vocês estão conseguindo ir moldando esse mundo corporativo, né? A Telemon provavelmente era uma empresa de um jeito e ela hoje é outra empresa a partir daquilo que você modificou. Agora, Adriana, a gente se conhece há algumas décadas. Desde quando você tinha a Intelligence, depois você fundou a Tom, a For, que era a Tom inicialmente chamava, depois virou Tom. E eu acho que aqui a gente está falando disso, né? De mulheres que estão moldando. E a Lourdinha até brincou quando a gente conversou, falou sobre você, falou assim: não, a Adriana ela já está conseguindo dar o tom, né? Porque você teve a oportunidade de moldar uma empresa, está moldando uma empresa assim, a sua imagem e semelhança. E a gente consegue ver que é uma empresa muito feminina, é uma empresa que tem muito cuidado com as pessoas. Eu fiquei assim, emocionado de ver aquele memorial que você tem na parede com o nome de todo mundo, inclusive pessoas de quem eu gosto muito, né? Então, eu queria que você falasse disso, né, dessa experiência sua de estar construindo uma empresa do zero e fazendo uma empresa diferente, uma empresa mais humana, mais... Eu gosto de chamar atenção para isso, assim, às vezes a gente fala, um olhar feminino, as pessoas falam, isso é uma coisa mais meiga e tal, mas na verdade, o que eu acho que a grande contribuição da mulher, além disso, é claro, é essa visão mais integrada, essa visão mais holística do todo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência na Tom e a sua experiência até agora como executiva e fundadora de uma empresa importante. Obrigada, Wilson. A gente se conhece há mais anos do que convém lembrar, né? Exatamente. Mas, enfim, a Tom é o meu segundo negócio, né? Eu iniciei a minha carreira como publicitária, mas eu trabalhei em agência nessa primeira versão, na primeira temporada, durante um período muito pequeno, porque eu fui trabalhar numa agência que tinha a conta publicitária da empresa de táxi aéreo do Grupo Algar, e aí, com um ano dessa agência, eu atendia essa conta, eu fui chamada para ir para o Grupo Algar. E aí, lá, eu, paralelamente ao trabalho junto ao grupo, eu saí do táxi aéreo, fui para a área de indústria também, de tecnologia de informação, enfim, comecei numa indústria em contagem do grupo, né? Completamente masculina na década de 90, gente, significava que eu vi o diretor industrial apertar o pescoço da estagiária de RH no chão da fábrica, né? Ele saiu algemado? Não aconteceu nada com ele, não é mesmo? Todo mundo viu, todo mundo olhou e falou, fulano é doido, né, gente? E seguiu o jogo completamente. É disso que nós estamos falando, de trabalhar numa indústria masculina no século passado. Mas aí eu fui, depois dessa indústria, para a holding, para a área de tecnologia, e, paralelamente, eu fiz 2 pós-graduações e fiz um mestrado em marketing e estratégia na UFMG. Num dado momento, eu comecei a
aí a me interessar por ter uma carreira paralela. E aí eu precisei tomar uma decisão de ou me mudar para Uberlândia ou não. E foi nesse momento que eu decidi empreender com uma empresa de consultoria, de marketing, inteligência de mercado. E eu tive essa empresa durante 6 anos e foi a partir dela que a gente construiu a agência. Então, a estrutura, estagiário, secretária, fax, computador, modem, foi a partir dela, foi ela que gestou a Atom, né? A gente abriu a Atom em 2001, éramos 4 sócios, eu e Vinícius, que está comigo até hoje, somos fundadores originais, e tinha uma sócia que veio comigo da consultoria, que entrou depois na consultoria, ficou comigo, fundou com a gente, e ficou com a gente nos 2 primeiros anos e depois seguiu outro caminho. E o outro sócio que veio da área de publicidade, era diretor comercial, ficou por 7 anos como presidente da agência. Eu acho que até esse momento a agência era menos do que ela é hoje. Eu acho que ela toma essa cara, assim, com essa identidade que eu acho que as pessoas enxergam na Atom hoje, a partir da hora que eu comecei, eu e Vinícius dividimos a copresidência durante um tempo e depois eu assumi a presidência. Meu cargo se chama, eu sou presidente e diretora de inspiração, porque é um desafio. E porque se a gente é dono da empresa, a gente pode dar o nome que quiser, não é mesmo? Não há nenhuma razão para a gente usar o nome que já existe, se a gente acha. Mas é muito curioso, porque o dia que meu cargo virou diretora de inspiração, eu senti uma responsabilidade imensa de significar, de dar significado e de dar consequência prática a você carregar um título de diretora de inspiração, né? Então, a gente entende que isso é trabalhar para que as pessoas tenham condição de ter boas ideias, de ter boas informações, de ter um bom ambiente de trabalho, de ter vontade de estudar e de aprender, porque uma agência de publicidade vive do repertório das pessoas que trabalham lá. E a criatividade depende de você combinar ideias que não moram juntos, né? Isso é que é criativo, você vê 2 ideias que estavam, 2 universos separados se juntarem. E ser criativo depende, em enorme medida, de você ampliar o repertório e alimentar as pessoas, ou de permitir e ajudar a criar um ambiente favorável à geração irrestrita de ideias, e essa coisa de você agrupar ou favorecer ou alimentar o conhecimento, a formação de um lado, mas a imaginação também das pessoas do outro, né? Eu acho que o que vocês viram lá na agência é isso, tem muito livro, mas tem flores, tem obra de arte, tem, enfim, né? Porque é um pouco essa história. E essa obrigação que eu me sinto de ler muito, acompanhar muito, para ser capaz de também ajudar na curadoria de assuntos, de conseguir contribuir com todo mundo, em todos os canais que a gente tem, né? Porque hoje a gente está muito, muito espalhado aí no formato híbrido, mas muito nessa coisa desde de cultura pop até textos, referências, eventos, né? A gente faz ainda, estamos num hiatozinho, mas a gente tem uma iniciativa que se chama Grupo Tom de Estudos, que a gente já fez mais de 240 encontros para discutir temas, enfim. Então, eu vejo que as pessoas olhando de fora chamam isso de uma gestão mais feminina. Eu não tenho clareza se é exatamente isso, se é exatamente feminina, mas eu compreendo que exista uma interferência grande da minha personalidade, de ser uma pessoa que acredita na formação e no preparo. Eu falo que todo mundo gosta de ganhar. Não é gostar ou querer ganhar que faz as pessoas irem bem. Eu acho que é gostar de se preparar para jogar bem que faz diferença. E é trabalhar nessa coisa do preparo, de deixar a agência e todo mundo que trabalha lá
pronto, apto, com vontade de encarar o desafio e olhar para ele e falar assim, aqui tem uma coisa legal e tal, que eu acho que eu diria que talvez seja essa a minha principal contribuição para o tom da agência. É óbvio que eu sendo mulher, então, eu gosto particularmente de flores, enfim, tem toda uma história com flor aí, mas isso acaba, como está muito repertoriado como uma característica feminina e tal, então isso acaba ajudando também. Mas eu acho que é um todo, assim, né? O Vinícius, que é meu sócio, é um sujeito profundamente sensível, né? Um cara delicado, um cara de pensamento sofisticado, um poeta. Isso também contribui para um ambiente que gosta desse soft, do lado soft, né? Do lado inspirador e da dimensão artística. Acho que essa coisa de ter um pé na ciência, um pé na arte, também é uma característica importante de quem trabalha com comunicação. Eu queria... Maravilha. Mas vocês estão vendo como é que essas mulheres são inspiradoras, por que elas estão aqui hoje, né? Espero que todo mundo esteja aí. Eu estou vendo que todo mundo está reagindo aqui no chat, falando dessa inspiração, dessa energia boa que está fluindo aqui. Eu queria que vocês falassem agora, quem quiser falar à vontade, essa coisa assim, muitas vezes se argumenta contra a mulher no mercado de trabalho, até para diminuir o salário, há o problema da maternidade. Queria lembrar aqui que a gente teve 2 mulheres que foram mãe no exercício de poder, a Benazir Bhutto e a Jacinda Ardern, né? Então, eu queria que vocês assim, falassem um pouco disso. O que é? Como é que vocês encaram isso? Como é que vocês sentiram isso, essa condição feminina, a partir desse privilégio que as mulheres têm, que é de gerar um ser humano, mas que às vezes tem todo esse discurso ainda preconceituoso do mercado de trabalho? Por favor, quem se sentir à vontade, puxa a fila. Eu acho, eu queria fazer um comentário. Eu acho que, de fato, ainda já foi muito mais, ainda não é uma unanimidade entre as empresas sobre contratações de mulheres, mas eu acho que hoje os movimentos, eles já estão diferentes, ainda acho que tem um caminho longo, infelizmente, a gente ainda precisa ficar discutindo essa pauta, mas, assim, eu estou vivendo uma experiência que eu queria até comentar aqui com vocês, porque, assim, quando eu chego na Telemon, naturalmente, eram muito menos mulheres, hoje nós somos aí, a Telemon tem um pouco mais de 14 mil empregados, então eu tenho aí em torno de 3 mil mulheres trabalhando em posições diferentes, ainda poucas em posições de liderança, né? Não são muitas, e eu, naturalmente, eu busco, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, eu gosto da ser plural, né? Mas, assim, não é porque a pauta de RH é uma pauta de mulheres, eu gosto muito de mulheres junto comigo. E, recentemente, eu contratei a minha gerente de RH, uma pessoa que chega já há muito tempo casada, sem filhos, mas ela colocou para mim, com toda a transparência na contratação dela, o desejo dela de ser mãe. Mas eu pensava, ela já está há tanto tempo sem filho, né? Não é agora que ela vai ter filho. E a gente fizemos um plano estratégico com muitas ações para esse ano. 6 meses depois que ela está aqui, ela chegou e me contou que ela está grávida de 3 meses e que daqui a 6 que a gente precisa reorganizar a nossa pauta, porque daqui a 6 meses, e era um sonho, e ela deixou isso claro para mim na contratação. Então, o que eu vi com isso, e foi uma experiência assim, muito interessante. Primeiro, eu acho que um ponto importante, se a gente puder falar para mulheres, para poder até encorajar, mudar essa atitude das mulheres frente às organizações, nos processos de contratação, essa clareza ela precisa existir, porque isso é um direito, é uma escolha de ter ou não ter filhos, né? Mas isso é legítimo
a mulheres, independente da condição dela de trabalho. E foi o que essa profissional que trabalha comigo, a minha gerente, ela colocou: eu quero ser mãe, eu não sei como, mas eu quero ser mãe. E quando ela me dá, eu comecei o ano assim, querendo voar, porque como eu coloquei, assim, o desafio me instiga, e esse ano é um ano que a gente está muito desafiado por várias questões de mudanças do segmento, então a gente tem muito projeto. E na hora que ela recebe, que ela me conta isso, então eu acho que a primeira atitude da gente é acolher, né? Então você tem que dizer: você pode isso, e isso não pode se sobrepor, isso, uma coisa não compete com a outra. Esse direito à maternidade, a viver esse momento que é único, ele tem que ser legítimo. E cabe a gente, a nós profissionais que estamos na área de RH, influenciar para que isso permeie a organização, para que seja assim em qualquer área. Então, imediatamente, a gente reposiciona, acreditando, inclusive, que a nossa maior competência é desenvolver as pessoas, e que nós estamos cercada de gente boa, de gente capaz, e que vai dar a ela toda a condição de viver essa maternidade com toda tranquilidade, no tempo que ela necessita. Então, eu queria estimular para que haja mais transparência, para que se fale disso, e na hora que acontecer, que a gente acolha, que a gente influencie, para que isso seja hoje cada vez mais mais possível dentro das organizações, especialmente em organizações que têm tanto esse viés masculino. Adriana, como é que é na Tom, assim? Como é que você faz para criar esse clima mais receptivo a esse momento tão especial da mulher, essas coisas de maternidade, essa coisa? Eu preciso confessar para vocês, uma das maravilhas, eu já errei em contratação, mas uma das ótimas contratações que eu fiz na minha vida foi de uma profissional que estava grávida. A gente fez a entrevista de emprego, e eu nunca faço essa pergunta, porque a gente também não pergunta para homem, eu também não pergunto para mulher se quer ou não quer ter filho, enfim, isso não é da minha conta, né? E aí a gente acertou, ela ia pedir demissão do lugar que ela trabalhava, e a gente tinha combinado que ela apareceria, ela ia conversar, ela precisava esperar o chefe dela voltar, que estava de férias, para poder comunicá-lo e tal. Então, ela começaria daí a 15 dias. Eu sei que na véspera dela começar, estava no meio, esperarei 15 dias, findada a primeira semana, ela me liga 8 horas da manhã, eu falei: eu preciso conversar com você. Eu vi que tinha algum problema, né? Então, antes de conversar ela me contou que ela estava com um problema de saúde, ela tinha uma condição de saúde que fazia com que ela precisasse fazer ultrassom todos os anos. Ela foi fazer, era um ultrassom, uma coisa de rinha, não tinha nada a ver com... E no ultrassom, a pessoa do ultrassom falou assim: uai, que bacana, você está grávida. E ela não sabia disso, que ela não estava planejando. Então, ela foi me contar, porque ela estava prestes a conversar com o chefe de demissão. E ela falou assim: olha, eu preciso te contar uma coisa, eu estou grávida. Eu falei assim: sim, e aí? Aí eu falei: aí eu falei assim: eu não sei o que fazer. Eu falei assim: mas o que você quer fazer? Você quer ficar ou você quer vir? Eu falei assim: não, eu quero vir. Então, venha. Aí ela olhou assim para mim e falou assim: eu estou te chamando para você fazer parte de uma equipe longeva. Gravidez pode acontecer a qualquer momento, agora, depois. Para mim, isso não faz diferença. Então, você pode pensar se você quer sair, começar e tal, mas para mim não faz a menor diferença. O convite está feito, agora é com você. Ela veio, ela está, acho que há uns 6 anos com a gente, o filho dela já cresceu. Eu brinco que a gente tem as coleções de bebê, tem a coleção 2001, 2021, 22 e tal. Porque eu acho que isso é primeiro, o mercado de comunicação, muitas mulheres trabalham, e eu acho que a condição de mãe e de maternidade é um fato, e não é nenhuma... Assim, eu gosto muito quando homens
incluem a paternidade na vida. Então, de vez em quando eu tenho que trabalhar para buscar, tem que ser que o homem vai levar no médico e tal, para mim está ótimo, isso não faz diferença. De novo, comunicação é repertório. Se você não conseguir entender que criar filhos é uma realidade dos consumidores, dos nossos clientes, é um fato, é um fator importante, crucial da sociedade, enfim, uma parte importante do que todo mundo é. Que você quer autômatos trabalhando em publicidade, quando que isso vai ter chance de funcionar? Jamais, né? Então, a obrigação de ter um ambiente acolhedor para o exercício da maternidade e da paternidade é obrigação de todos nós. E precisa ser para todo mundo, inclusive pais gays, enfim, qualquer que seja a condição. Já teve um momento, quando a gente era mais presencial, né? Eu tinha tanta lactante, tanta mãe, que a gente transformou um dos banheiros num lugar para quem amamentava ou colhia leite e tal, porque é um fato, gente, está normal, assim, eu acho que... E eu jamais me arrependi, as mães são pessoas compromissadas, comprometidas, elas conseguem ter uma organização do tempo. Eu não sou mãe, tá? Então, é uma observação de fora, não tem a ver com a minha experiência pessoal, mas eu sinto que as mulheres, mães, conseguem, como a gestão do tempo é mais complicada, elas conseguem se organizar para resolver o problema no horário de trabalho, que é o que a gente quer, essa coisa de você ficar falando que o que você quer, que as pessoas deem o sangue dessa camisa. Não, é uma coisa do trabalho, cede o trabalho, no trabalho esteja inteiro, esteja bem, mas vem com o que é, né? Então, se é mãe, venha com a experiência de ser mãe, se é tia, vem com a experiência de tia, se é pai, enfim. Então, eu acho que mais do que não ser um problema, é um ativo. E eu acho que quem tem preconceito contra mulheres em idade fértil está perdendo a oportunidade de trazer para a sua equipe uma experiência muito... Porque a maternidade põe as coisas numa perspectiva, dá uma dimensão, né, que põe as coisas no lugar, dá uma perspectiva muito interessante para o trabalho. Não tem nenhuma razão, assim, fico pensando que isso é um pouco de ciúme, assim, sabe? É uma coisa meio possessiva, de você querer que a pessoa só pense em você e que, se ela for mãe, ela vai dar mais importância. A condição de importância dela jamais será nossa, né? Eu fico pensando que isso é uma coisa meio, uma mentalidade um pouco de pensar o funcionário, o colaborador, como uma propriedade, assim. A minha experiência é mães, mesmo de bebês bem pequenininhos, aportam no trabalho uma experiência, uma vivência e uma perspectiva muito interessante. A gente não devia abrir mão dela, não. Sem dúvida. E eu acho que você fala muito de uma empresa de comunicação. Na verdade, se a gente for pensar, qualquer empresa hoje precisa de digamos, conversar com o mundo, ser influenciada pelo mundo e receber novas perspectivas, novas visões. E quando você restringe, né, você coloca a lente só num aspecto e começa a ter uma empresa muito limitada, incapaz de se adaptar no mundo, né? Agora, Cíntia, tem uma coisa muito interessante que a gente conversou, que você falou que a Localiza está dando licença, né, mais prolongada para os homens, e que às vezes os homens nem querem desfrutar dessa licença, né? Então, eu estava pensando hoje, a gente estava na conversa mais cedo, eu estava pensando o seguinte, quer dizer, hoje a gente tem que falar assim, não apenas de colocar mais mulheres no mercado de trabalho, mas também de colocar mais homens no serviço de casa, né? Porque eles vão para casa e eles não querem mais dividir as tarefas, eles estão fugindo dessa responsabilidade. Então, eu queria que você comentasse, por favor, isso aí, essa coisa. Precisamos mesmo de mais homens no serviço de casa, mais homens dedicados a cuidar de filho, fazer comida, lavar vasilha. Eu acho que as empresas estão evoluindo muito, né, Wilson? Assim, eu também sou mãe, eu tive o Felipe tem 17 anos, e eu me lembro, assim, que toda a minha vida eu sempre precisei viajar muito, né? E eu acho que tem um julgamento também das mães que trabalham e viajam, que se a gente não tiver muita segurança, muita clareza do que a gente, das escolhas que a gente faz, né? Todo mundo vai pensar, mas seu filho, quem fica com ele? E quem cuida dele, né? Como se você estivesse fazendo alguma coisa errada em trabalhar e viajar, né? Quase que uma criminosa, assim. Então, às vezes as próprias mulheres julgam outras mulheres dessa maneira, né? Então,
Quando eu tive Felipe, eu tinha 28 anos, e foi na época do Banco Votorantim, eu fiquei 4 anos no banco. E eu me lembro que eu entrei no banco foi uma carreira muito meteórica que eu tive no banco. Eu entrei como analista, depois fui promovida a coordenadora, depois gerente RH, depois gerente executivo. Eu tive 4 promoções em 4 anos e uma licença maternidade no meio. Então, logo que eu voltei da minha licença, pouco tempo depois fui promovida, assim. Então, eu tive uma experiência de ter chefes mulheres também, né? A superintendente de RH na época era uma mulher com 2 filhos e super compreensiva e patrocinadora, assim, de ter mulheres na equipe, de incentivar a maternidade. Eu concordo muito com a Adriana, que eu acho que ter mulheres mães na equipe, elas desenvolvem algumas competências com a maternidade, como ter um pouco mais de empatia, cuidar mais das pessoas, ter essa questão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, são muito organizadas, eu acho que julgam menos também, porque depois que você passa a ter filhos, né, você tem uma lente diferente para a vida, então eu também gosto muito e estimulo muito que as pessoas, né, que queiram, tenham filhos, e as equipes se reorganizam, a gente redistribui as atividades, nenhuma equipe para de trabalhar porque uma pessoa sai de licença maternidade, tudo segue funcionando, né? Então é super possível que a gente tenha mulheres em idade fértil dentro da equipe, e isso não vai atrapalhar nada, vai dar tudo certo, né? Lá na Localiza, a gente tem a licença estendida, então as mulheres podem ficar 6 meses, os homens 20 dias, mas todos aqueles que estão no modelo híbrido de trabalho, as mulheres podem estender por 1 ano e ficar full remoto, logo depois da licença, e os homens têm 6 meses de full remoto. E isso é a brincadeira que eu fiz com isso, que ninguém usa, eles não usam os 6 meses do full remoto. As mulheres, na maioria delas, usam, preferem, né, se tiver no modelo híbrido, elas utilizam do 1 ano full remoto, mas os homens não tem nenhum exemplo ainda de homem que quis usar o benefício. E Que você acha que a pediu gente para a precisa de quê? mulher para ajudar na cozinha, né? Não, meu bem, você É, está cansada, deixa eu ficar em vocês casa, o percebem almoço isso? Eu cuido estou levantando, eu eu. queria que vocês comentassem isso agora. Essa coisa, a gente precisa de ter mais homens na cozinha, de verdade, assim, ou me ajudando no serviço de casa, porque eu percebo que não. Hoje eu estava pensando nisso de manhã, a gente estava conversando, a gente foi numa reunião com a Paula, e ele falou: puxa vida, não é só colocar mais mulheres em postos no mercado de trabalho, é colocar mais homens dentro de casa, né? Homem pilotando fogão, pilotando máquina de lavar e levando casa. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Acho que essa é uma coisa importante de ser dita também. Wilson, eu queria contar uma história, né? Não vou trazer aqui o nome do executivo, mas é uma história bem interessante de um presidente de uma grande empresa multinacional que decidiu fazer o sabático. E ele saiu, ele já deve estar alguns meses no sabático, e a história da mulher que continua trabalhando, e como é que é receber esse homem em casa, né? Que nunca tinha feito um supermercado, cuidado para a casa dos filhos, e levar a filha e buscar. Então, está sendo super interessante, eu estou acompanhando de perto, que são um casal de amigos, e, assim, é um desafio. Ele está se adaptando, ele está começando a viver, começa a ver também o lado bom, né, de se aproximar dos filhos, né, é uma pessoa que estava muito fora de casa, mas é um desafio enorme, né, para essa família que está se adaptando com o homem dentro de casa, né. Então, só para fazer esse parênteses aqui, que é um casal próximo. Eu Deixa ousaria eu seu dizer que tem mais comentário. mulheres qualificadas para o mercado de trabalho do que homens qualificados para o serviço de casa. Talvez seja isso. Eu queria fazer uma outra provocação aqui. E veja só, a gente teve um caso de uma mulher no poder, famosa, Dama de Ferro, né, Margaret Thatcher, ficou aí enquanto quis. E a gente teve o caso da Jacinda Ardern, a ministra da Nova Zelândia, que renunciou. Né? Alguns falam que ela não aguentou o repuxo e tal, mas ela mesma, o que tudo indica, que ela falou assim: eu não quero mais isso, não quero, já dei a minha contribuição para o meu país e eu não quero mais essa vida para mim. Então, eu queria que vocês comentassem. Se você quiser começar, Adriano, eu lembro que você falou nesse assunto, nossa primeira conversa, essa coisa da mulher. Será que ela deve aceitar esse jogo masculino, se esse for o preço para estar no mercado de trabalho? Eu acho que quando você faz a pergunta, né? Quer dizer, a gente tem que achar um jeito das mulheres ficar mais tempo no trabalho, ou também a gente não deveria pensar em como que os homens vão participar mais de casa, né? Eu acho que aqui é a mesma coisa.
as definições de sucesso são variáveis e as pessoas têm definições diferentes. O que eu sinto é que no mundo corporativo as definições de sucesso são muito limitadas para homens que têm poder hierárquico. Isso que é ser bem-sucedida. A sociedade tolera pais displicentes, maridos relaxados, donos de casa ausentes, mas se esse cara está lá, tem uma caneta, um cartão poderoso, está ótimo, ele será respeitado, reverenciado como uma pessoa que chegou lá. Na política, similarmente, né? O cara é um cidadão marromeno, um pai bem médio, né? Um condômino de 5ª categoria, mas ele ocupa lá uma posição e isso franquia a ele uma reverência e tal, e uma condição verdadeira de poder grande, e as pessoas querem isso, e sucesso é igual a se estender o máximo de tempo nessa posição. Eu acho que a grande subversão da Jacinda é olhar para isso e falar assim, ok, estive aqui, vi, não é a minha definição de sucesso, não é quanto tempo eu consigo ficar, dei minha contribuição, ok, tem outros projetos, tem outras coisas. Eu acho que isso é muito assustador para quem tem uma visão muito restrita do que é sucesso, né? Porque olha e fala assim, será? Porque isso põe uma pulga atrás da orelha de pessoas que olham e falam assim, será que ela está dizendo que eu deveria repensar a minha vida? Será que tudo que eu sempre quis na vida talvez não seja essa Coca-Cola toda? Enfim, eu sinto que muitas pessoas se sentem muito ameaçadas com o diferente, né? Então, é isso. Mulheres querem ser mãe. Mulheres que não querem ser mãe, as pessoas olham para ela e falam, mas como você não quer mãe? Gente, não quer? Ok, quero isso, né? Então, eu acho que as pessoas ficam querendo a validação das próprias escolhas no comportamento de todo mundo, quer que todo mundo seja igual, às vezes para ela não precisar olhar para alternativas ou se questionar, ou repensar, porque a gente muda de ideia, né, gente? A gente vira outras pessoas. Relacionamentos, trajetórias, carreiras de muito tempo, não é uma coisa só, são várias interligadas, a gente vai pensando e repensando. A sensação que eu tenho da decisão da Jacinda é essa, ela olha porque e fala assim, sério, ó, eu fiz diferença, mas perpetuar o esforço para ficar aqui é o que eu quero, é isso que eu vou traduzir como uma coisa bem-sucedida? E eu acho que muita gente olha para isso e fica tão assustada que fica assim, mas ela é fraquinha, né? Ela não deu conta. E eu acho que ela deve olhar para isso e rir. Você fala, beleza, que achar isso, segue sua vida aí, né? Lurdinha, como é que você vê isso, Lurdinha? Você está querendo falar sobre isso, por favor. Eu acho que pode ser as duas coisas, né? Ela pode olhar para isso e, de fato, rir, porque ela entendeu que não é por aí, e pode ser a própria dificuldade de lidar com tudo isso, né? Eu acho que, assim, o grande ponto, e eu concordo aí com a Adriana, eu acho que, assim, isso é da escolha de cada um, né? Você pode tá seguindo, e a gente está esbarrando com isso a todo momento, pessoas assim que estão numa carreira, muda de carreira completamente, abandona, como a Paula colocou, né? Eu conheço essa história, né? E está tudo bem, porque isso está alinhado com o momento da pessoa, com o propósito da pessoa, né? Então, sobretudo, em alguns momentos, eu estava até fazendo uma reflexão, a minha trajetória, por alguns anos, eu fui por um outro caminho, porque a vida foi me levando para aquele caminho e ele precisava ser aquele caminho. Não era tão necessariamente o caminho escolhido. E isso acontece com muitas pessoas, né? Elas vêm e a vida vai levando, você vai sobrevivendo, tem outros motivadores. Em algum momento você pode dizer, e agora? E é isso mesmo que eu quero? Você pode se fazer essa... E se você estiver bem com esse propósito, com esse momento, eu acho que a gente tem que ter toda... isso tem que estar validado, tem que estar ok, né? Porque eu acho assim que o grande propósito da vida, você tem que estar feliz, você tem que estar bem. Então, assim,
eu me realizo muito trabalhando, mas não é só sobre isso, né? Eu tenho filha, eu tenho família, eu tenho namorado, eu tenho amigos, então eu tenho outros norteadores da minha vida, então um propósito muito maior. Mas se a gente quiser mudar tudo isso, parar e repensar, eu acho que assim, o ponto importante é como que eu estou com isso, né? Como que eu lido com tudo isso. Então, assim, qual é o meu... Porque eu, pelo menos, assim, eu não consigo ficar feliz se eu não estiver conectado com a minha crença, com o meu propósito. E eu acho que é um pouco disso. E as pessoas estão mudando a todo momento, né? Assim, eu acho que o contexto da pandemia, de tudo que a gente viveu, eu acho que trouxe para as pessoas muitas reflexões, né? E eu acho que o importante é estar feliz com a sua escolha. Cíntia, você acha que o mundo corporativo, parece que, pelo que as duas falaram, sim, a gente precisa mexer mais no mundo corporativo, transformar para que ele possa ser mais receptivo às mulheres, para que não seja tão difícil fazer esse caminho, né? E você já tem uma visão muito positiva, você falar para a gente disso, dessa trajetória, a gente está caminhando. Eu queria que você falasse sobre isso, do quanto que a gente está caminhando, quanto você vê ao longo da sua trajetória, que você passou por várias empresas e tal, quanto que a gente já caminhou, como é que de onde a gente estava e onde a gente chegou até agora. Relembrando aqui minha licença maternidade, né? Eu tive que sair de licença nessa época que ainda não tinha licença estendida, que não tinha full remoto, né? Eram os 4 meses, no máximo você emendava férias e voltava 100% presencial, né? Então, hoje eu acho que já tem uma condição muito mais facilitada do que teve na minha época, né? E a gente tinha falado um pouco dessa questão do jogo, né, Wilson, assim, que às vezes a gente chega lá e fala assim, pô, eu não quero jogar esse jogo, não tô afim, né, e a gente dá um passo atrás, ou faz uma opção por uma carreira diferente, enfim. Eu acho que a gente também tem muita oportunidade de mudar um pouco o jogo, né, então assim, se o jogo não está exatamente do jeito que a gente gosta de jogar, a gente tem que fazer essa tentativa de mudar algumas regras, de trazer sugestões e pensar que esse mundo sempre jogou só com homens, né? Aí entra no campo uma mulher, outra mulher, numa posição aqui, numa posição ali, e as regras continuam sendo as mesmas de quando a gente jogava na quadra só os meninos, né? Então, também tem uma missão nossa de ir contando para essas pessoas que as regras podem ser diferentes, a gente vai ter que dar uma adaptada nas regras agora para o jogo ficar legal para todo mundo, né? E para a gente conseguir ter diversidade dentro da quadra do jogo. Então, eu vejo, assim, as empresas avançando muito nessas questões, assim, talvez até pressionadas por várias outras questões de mercado, algumas por modismo, algumas de forma mais consistente, porque está alinhado aos valores, ao propósito, e porque acreditam, de fato, na inclusão e na diversidade. Tem empresas muito sérias fazendo projetos muito interessantes e avançando nesse aspecto. Então, eu tenho uma visão muito otimista e muito positiva, e de que onde quer que a gente esteja, a gente também pode influenciar esse movimento, trazendo para as pessoas essa sensibilidade, essa empatia de que todo mundo ganha. Assim, é muito bom trabalhar com equipes diversas, é comprovado que você tem uma tomada de decisão de melhor qualidade quando você tem diferentes visões e quando as pessoas têm espaço para se posicionar e dizer o que elas realmente pensam, né? Então, eu tenho um olhar otimista, sabe, Wilson? Eu acho que a gente está avançando, sim, nessas questões e mudando o jogo. Com certeza, com certeza. Você acha que, na verdade, você está falando de mudança de regras de jogo, fazer um jogo menos competitivo, talvez, e mais colaborativo. É esse mundo que a gente precisa. Deixa eu só fazer Sim. rapidamente um comentário, que foi a segunda vez que me ocorreu ele. Essa questão da inclusão, de você diversificar o ambiente de trabalho, não é bom só para o incluído e nem é um favor, é bom para a sociedade toda e principalmente para o ambiente de trabalho, né? O que a Cíntia estava dizendo, ninguém... A regra era essa, não precisa ser, e ela precisa ser mudada porque ela é bom
para os jogadores e para o jogo. O jogo é melhor jogado com essas regras novas, né? Porque é muito monotemático e unidimensional demais o mundo, que as pessoas ficam o tempo todo pensando exclusivamente nessa coisa de... Parece um jogo de war, né? E não um trabalho em que você atribui significados, que esse significado vai mudando ao longo da vida e que as pessoas vão crescendo, vão mudando, a gente vai crescendo, vai mudando e vai seguindo, né? Adriana, Agora, para quem quer... Oi, diga. Enquanto não tem uma pergunta, né, um comentário em relação a esse tema que você trouxe, a gente vê tantas empresas querendo mudar a cultura, né, de uma cultura mais competitiva para uma cultura mais colaborativa, o quanto que as mulheres têm um papel, né, nessa transformação da cultura. Então, eu acho que é uma reflexão para todo mundo, né? Então, a gente ter mais mulheres envolvidas nesse processo de transformação cultural, a gente muda o jeito, né? O jeito de fazer as coisas, o jeito de trabalhar, né, e de nos relacionarmos, e de atingir resultados, né, porque não é só daquele outro jeito que a gente é focado em resultado, podemos ter uma cultura mais inclusiva, mais colaborativa, e muitas vezes gerar até mais resultados do que com a cultura top-down, né, comando e controle, e a gente ainda vê, normalmente, os que têm maior apego a essa cultura são, né, a liderança mais masculina, né, é o que a gente encontra nas empresas. Na Telemon, a gente está exatamente, né? E a Paula sabe disso, né? Então, em 13 anos, a gente mudou muito, a gente se transformou, a gente somos hoje uma empresa que não olha só para essa pluralidade, mas olha também para a comunidade. E no nosso modelo, nesse modelo de comando e controle, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante, né? Porque de despertar para essa cultura muito mais colaborativa. E é muito importante você ver executivos de tantos anos na cadeira repensando o jeito de ser, o jeito de atuar, tirando todas as barreiras e falando sobre tudo isso. Então, eu acho que a gente está saindo da mulher e falando da inclusão, e eu acho que é sobre tudo isso mesmo, e a gente está vivendo isso, e como isso é transformador, né? Lourdinha, a Michele da Luz Marques está falando aqui, ó, que experiência incrível, estou há 6 meses na Telemon, Rio Grande do Sul, e prontíssima para novas experiências na organização. Adorei conhecer a história de uma mulher guerreira como a Lourdinha. Feliz de saber dos propósitos da Telemon em relação a nós. Parabéns. Aí vocês veem como é que vocês inspiram todo mundo, né, que está acontecendo aqui. E eu falo assim, que bom, Michele, eu quero, amanhã vamos bater um papinho, mas assim, eu acho assim que o tom da vida, e pelo menos é assim para mim, é inspiração. Eu sempre falo, eu tenho uma mãe que me inspira, que nunca saiu de casa para trabalhar, foi dona de casa a vida inteira, e ela, para mim, é a minha melhor referência, é a minha melhor inspiração de força, de conduta, de se reinventar, de ter propósito. Tem uma filha inspiradora, e você vó de uma mulher também, de uma menina que vai nascer daqui a alguns dias, que eu espero que seja também inspiradora, independente das escolhas, independente dos caminhos, né? Então, inspiração para mim é tudo. Eu queria agradecer o convite, eu adorei conhecê-las, porque o Wilson já conhecia, é um prazer, é uma honra fazer parte, e quando eu estava ouvindo vocês e tal, eu me lembrei de um trecho de uma música do Caetano, que fala que eu quero que tudo saia como o som de Tim Maia, sem desespero, sem tédio, sem fim. Eu acho que essa coisa de ser sem desespero, sem tédio, sem fim, é um atributo, uma característica, talvez uma disposição que a gente tem, e que eu acho que é o que ouvindo vocês na trajetória, então, eu acho que de uma certa forma eu fiquei, essa música me veio na cabeça, porque eu acho que é um pouco que nós precisamos ter, né? Um mantra, assim, né?
Obrigada, gente, adorei conhecê-las. Obrigada também, eu também, assim, foi um prazer, viu, Paula, Wilson e Cíntia e Adriana, de fato, muito inspirador, já que a inspiração tá tão na pauta. Então, assim, o recado que eu dou é: sejam felizes, nunca abandone seus propósitos, independente da escolha, independente do caminho. Façam sempre da forma mais leve, mais feliz, que certamente vai conduzir ao sucesso, à alegria, à felicidade. Gente, obrigada, adorei estar aqui com vocês, foi uma delícia esse tempo que ficamos juntos, foi ótimo ouvir outras histórias, eu acho que são histórias que inspiram, que trazem mais coragem, que fazem a gente se sentir ainda mais forte. Acho que a gente precisa ter uma clareza de que não tem caminho certo, não tem caminho errado, não tem bom, não tem ruim, tem aquilo que deixa a gente feliz, né? Então, acho que o mais importante é isso, a gente ter clareza do que a gente quer, do que deixa a gente feliz e seguir em frente. É isso, obrigada. Paula? Wilson, vamos fechar, né? Agradecer a Vamos todos, fechar. né, gente, que fizeram dessa aula possível. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu gosto de falar muito, usar muito a natureza, a biologia como paradigma, né? E o que a gente percebe, a Adriana está falando muito de diversidade, isso apareceu muito aqui, os organismos que conseguem sobreviver à natureza são aqueles os mais diversos, aqueles que têm maior capacidade de se misturar com o ambiente, de aprender com o ambiente, né? E a diversidade, a natureza aprende a partir da diversidade, a partir da diferença. A natureza não busca a uniformidade, a natureza não busca aquela coisa plana, a natureza está sempre buscando, brincando de novidade, incorporando novidades. E que bom que vocês apareceram aqui hoje, eu estou muito feliz, eu estou muito grato, né? Principalmente a minha avó que nos acompanhou aqui esse tempo todo com a sua inspiração. Muito obrigado a todo mundo, muito bom mesmo. Encerrando aqui, boa noite para todo mundo, foi muito bom estar com vocês.